Bom dia, Larissa. Muito Bom dia. obrigado. Muito Bom obrigado dia. pela entrevista, para falarmos de um assunto importantíssimo, principalmente para nós rodoviários e os nossos ouvintes, que é a questão da nossa alimentação do dia a dia, o que a gente deve fazer, como deve ser feito, de que forma é a melhor maneira para que nós possamos ter um dia melhor. Dar um bom dia especial e agradecer a você aqui pela presença ao vivo com a gente, mesmo que remota, mas que de grande valia para a gente. Bom dia, Catarina, Gabriel, né? Bom dia ao pessoal que estão nos ouvindo nesse momento. É uma satisfação enorme estar com vocês. Muito obrigado pelo convite também, né? Justamente para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente sabe como é a rotina, como é uma rotina puxada, uma carga horária, né? Que muitas vezes os rodoviários não conseguem, né? Conseguir ter uma rotina adequada, né? De alimentação. Ter um café da manhã, um lanche, um almoço, né? Uma alimentação que seja realmente adequada em nutrientes durante o dia. Ô, Larissa, né, Gabriel? Isso. Larissa, na primeira alimentação nossa pela manhã, já que a gente acorda muito cedo, e pessoas como eu, por exemplo, não têm apetite logo pela manhã. Já que a gente trabalha sentado, qual o alimento mais indicado para nós fazermos na primeira alimentação para que ele venha a nos dar o suporte necessário e não aqueles incômodos que de vez em quando se sente na ingestão de alguns alimentos? Sim, é importante, né, isso que você falou sobre o apetite logo cedo, né? Muitas pessoas acontece mesmo de não ter fome nenhuma, né? Então, às vezes a gente tem que ter esse cuidado também para não forçar muito e a pessoa acabar, né, tendo um desconforto também. Mas no café da manhã eu sempre falo com as pessoas que é uma das refeições principais do nosso dia, né? Porque é do café da manhã que você vai começar a ter energia para essa longa jornada de trabalho. Então, o café da manhã é muito importante, né? Mesmo que não sinta tanto apetite, mas que pelo menos consiga comer uma fruta, tomar um cafezinho, né? A gente tem exemplos aí de proteínas que são essenciais no dia, como ovos, né? O iogurte, queijo, né? Tem os carboidratos integrais também que dão energia ao nosso corpo, né? Pode ser um pão, uma batata doce, um aipim, né? Mesmo que seja em quantidades menores, mas é muito importante a gente frisar que é importantíssimo, né, a gente ter um café da manhã, ter um alimento adequado para ajudar a fornecer energia e manter a saciedade também durante o dia. Ô, Catarino, é bom a gente explicar pra Larissa como é que era a sua rotina, por exemplo. Você pegava carro que horas lá na Rio Vermelho? 5 da manhã, 4h40, de 4h40 a 5h20, não depois Que disso. horas você acordava, saía de casa? Como era a rotina? Só o pessoal Ó, entender aqui de fora. geralmente, quando eu pegava 4h40, eu acordava 3h20 da manhã. Era tudo cronometrado. Era 15 Uhum. minutos para acordar, escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, isso era 15 minutos. Era cronometrado, 15 minutos. E era em jejum, saía em jejum porque levantei, eu só tenho apetite depois de 2 horas. Eu levantar agora, não adianta eu colocar nada que não desce. Como é que meu avô dizia? Embucha. E não desce. Agora, tem uma coisa, Gabriel, que aí eu quero até ver com a Larissa, que eu nunca fiz, tá? Geralmente, eu sou sedentário, viu, Larissa? Eu vou levantar aqui, ó, eu sou sedentário, tá? Eu sou sedentário. A única coisa que eu faço, esses dias tem tido dificuldade, que é nadar os sábados ou domingo. E se você observar, o biotipo do rodoviário, ele é quase que unanimidade, aquela pochete quando não é uma mochila. É E às assim. vezes até É uma bolsa de viagem. é uma bolsa de viagem. Eu às vezes brinco que é uma bola de pilates. Aquela bolinha de pilates. E isso, às vezes, eu, na minha ignorância, entendo que é a má alimentação, principalmente a feijoada que a maioria come de manhã logo na primeira hora, Gabriel. E aí me tire a dúvida, Larissa, porque o feijão ele tem a absorção dele e o aparelho digestivo para ele digerir ele é mais lento. É uma das probabilidades que causa isso, Larissa? Isso também, né? O feijão ele é riquíssimo em nutrientes, porém
esses feijões, né, que o pessoal geralmente come logo cedo, é um feijão com muita carne gordurosa, né, com muita gordura, né? Então, ele é uma coisa que se torna constante todo dia, vai acabar, né, acumulando gordura e devido à vida sedentária também, né, ao trabalho que vocês trabalham ali sentado durante a jornada toda, né? Muitas vezes as pessoas também não fazem uma atividade física, então isso vai acumular gordura e a consequência vai ser essa ponchetezinha aí crescer mesmo, né? Eu também vejo bastante que às vezes acontece de comer muitos lanches, né, com os ambulantes, coxinha, pastel, qualquer coisa que você vê ali pela frente, que é rápido, que a pessoa come rapidinho ali, é uma opção, né? Então, isso também, quando vira constância, todo dia você fazendo isso, não tem outra consequência, né? Vai ser esse acúmulo de gordura, principalmente aí nessa região da barriga mesmo. Para uma alimentação saudável, Larissa, o que, que você sugere para complementar, já que a má alimentação às vezes é um hábito? Porque é difícil você chegar para uma criança que gosta de doce e dizer para ela que não coma aquele doce em grande intensidade, porque senão ela vai ficar obesa, vai sofrer. Na minha época não existia o bullying, hoje já tem um bullying na escola, tá? Você vai sofrer o bullying, você vai desencadear diabetes precoce, às vezes hipertensão arterial. E às vezes para a pessoa que tem um hábito alimentar é muito difícil você dizer ele não faça. Enquanto ele não encontra dificuldade, enquanto ele encontra dificuldade para fazer isso, o que pode complementar para ajudar a diminuir esses efeitos colaterais, enquanto ele não encontra a boa alimentação que é o lógico? Pronto. Então, essa é uma rotina que é construída aos poucos, né? Não é de um dia para o outro que a pessoa vai começar a mudar sua alimentação de repente, de fato, né? São hábitos que vão construindo ao longo, né, dos dias, dos meses. É uma coisa que demora bastante. Porém, eu sempre trabalho com meus pacientes, né, que tem uma vida corrida também, que é necessário a gente parar, observar quais os caminhos que a gente está trilhando para a nossa saúde, né? Porque essa má alimentação, ela pode vir causar, né, diabetes, pressão arterial, obesidade, né, problemas gastrointestinais, né, o câncer também com alimentos industrializados. Então, é preciso, aos pouquinhos, ter essa mudança, né? Fazer pequenas mudanças mesmo, né? A pessoa come, deixa eu dar um exemplo aqui, come um lanche pela manhã, então por que não levar a sua marmitinha, né, com uma batata doce, toma um cafezinho na rua, leva uma frutinha, né? São pequenas mudanças que ao longo do dia vocês vão fazendo, né? E vão criando novos hábitos, né? Esses novos hábitos é uma crescente constância, né, de hábitos novos para a gente realmente conseguir esse objetivo. Doutora Larissa, nutricionista, para você que está no dia a dia, para você que é rodoviário, para você que é porteiro, para você que é taxista, motorista de Uber, para você que tem a vida sedentária, para você que trabalha no escritório aí e às vezes está incomodando já o efeito colateral da sua alimentação, deve se atentar e muito, porque para você destruir, Gabriel, o seu corpo com a alimentação ele é fácil. Para você reconstruir o retorno da sua vida saudável é que é difícil. Mas vamos lá, Gabriel. Ela falou de um ponto importante aí, que é a marmita. Muitos rodoviários aderem à marmita. Eu acho que eu até comentei com ela em off, quando eu fui chamar ela para dar entrevista, que quando eu fui cobrador, eu só levava macarrão com frango, porque era a única coisa que não estragava. Porque nem todo mundo tem um micro-ondas no final de linha para esquentar. Quem trabalha hoje na estação aeroporto, acho que tem um micro-ondas lá, não tem? O seu carro não tinha o micro-ondas artificial, não, Gabriel? O meu tinha. O meu não esquentava direito, não. O que eu rodava não esquentava direito em cima, não. Eu tô ligado como é, o pessoal bota ali perto do radiador, né? Na motor do radiador. Isso. E aí, Larissa, eu não tinha um micro-ondas, então eu vivia comendo macarrão com frango. Chega no quarto ou no quinto dia, você já não aguenta mais olhar pro macarrão e pro frango. Então, você pode dar soluções de alimentações assim diferentes e que sejam baratas, porque o rodoviário não tem o ticket de um deputado federal, né, Catarina? E que não seja só a batata e a banana, porque vou E o dizer, aipim. porque eu vou dizer, viu?
Ou classe pra gostar de comida pesada é o rodoviário. Dá uma ajuda aí pra gente aí, Larissa. Dá uma clareada aí. Então, né, utilizar as bolsas térmicas, né, aquelas marmitinhas, recipientes, né, próprios para manter os alimentos frescos durante o dia, também é uma ótima opção prática, né? Tem algumas marmitas hoje que são muito mais modernas, né, que você consegue manter a temperatura realmente. Mas é um ponto que a gente precisa ter muita atenção, né? Mesmo que leve a marmita, é bom sempre estar observando o que levar, né? Exemplos, né? A gente não vai poder levar uma salada, né, que pode correr o risco de estragar, de ter alguma contaminação. Então, mais apropriados são alimentos frescos mesmo, né, como você citou. O macarrão, o frango, o arroz, o feijão, não recomendo muito porque pode ter, né, esse risco mesmo de contaminação. Então, se for comer na rua, né, opte sempre por alimentos menos gordurosos, né, um arroz integral, um feijão, uma saladinha cozida, uma salada crua, mas sempre se atentando, né, a perceber a qualidade do que você está comendo, né, sempre olhar, tentar observar, né, como está sendo a manipulação daquele alimento, as boas práticas de higiene, para também não comprometer a sua saúde intestinal, né, com uma contaminação ou com algo do tipo também. Dizer, doutora, que mocotó e feijoada não é uma boa opção para uma alimentação neste modelo. Não, 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 não. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês, que diariamente, né, não é uma boa opção, não. Caso for esporadicamente, né, uma vez ou outra, tudo bem. Mas diariamente você ficar consumindo esses alimentos não é uma boa opção, porque eles são muito ricos em gorduras, né? Então faz muito mal à nossa saúde. Ô, Catarino, uma coisa que você não sabia, Larissa está grávida. A gente tem cobradoras Sim. gestantes aí. E aí, Larissa, muda alguma coisa? Aliás, parabéns, viu, pela gestação. Acho que eu já tinha Obrigada. desejado, mas para cobradora gestante, por exemplo, Ou motorista gestante que nós já também teve? temos. Já teve motorista gestante? Inclusive nós temos aqui Rock. Eu acho que, se não me falha a mente, foi Rock, que teve uma companheira que era motorista e ela engravidou durante. É evidente que chega um determinado momento que afasta ela da profissão, Aham. da função, né? A cobradora leva mais tempo, a motorista às vezes não. Mas dê uma luz aí, Larissa, doutora Larissa, é uma alimentação que condigna com aquilo, que condiga com aquilo que é a operacionalidade, o trabalho e a gestação durante a atividade laboral, que venha ajudar a não desencadear problemas na gestação. Então, né, gestante tem um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, a minha orientação é que essa pessoa, né, que está gestante, ela consiga pelo menos tentar se planejar, né? O planejamento também é essencial para que você consiga organizar algumas marmitinhas, levar algumas coisas, para evitar ficar comendo muita besteira na rua, né? Então, um exemplo, uma pessoa que pega um trabalho logo cedo, né, ela pode levar uma frutinha, um sanduíche preparado em casa mesmo, né? Sempre tentar comer de 3 em 3 horas, né? Evitar longos períodos sem comer. Ter uma boa hidratação, que é muito importante, o consumo da água, né? Manter a hidratação lá em cima, beber muita água e manter o corpo hidratado. Então, o almoço também, se não puder levar sua marmita, não ter onde esquentar, né? Sempre ter esse cuidado de observar onde você vai comer. E as grávidas principalmente, né? Porque na gestação há vários riscos, né? De você pegar uma contaminação, uma toxoplasmose. Então, é muito importante você, né? Até evitar na rua de comer saladas, verduras cozidas. Então, manter o basicão mesmo, né? Um arroz, um feijão, um macarrão. E em casa, né? Quando tiver essa rotina em casa, manter a alimentação mais saudável possível. Gabriel, você disse que só conseguiu levar 5 dias o macarrão, não conseguiu ver mais, né? Não, não Eu dava até mais. tentei, viu, doutora? Levei 2 vezes. Na terceira, primeiro, o paladar muda, Gabriel.
Fica totalmente divergente. Agora, eu sempre tive uma linha de pensamento, por exemplo, de manhã é café e pão. E nada dentro, só manteiga. Se for manteiga, se for margarina, não ponha, que eu não como. A senhora falou aí no pão. E existem aí algumas pessoas que falam muito no carboidrato do pão todos os dias. Isso é mito ou é verdade, doutora? Essa questão do trigo, do pão, não ser uma boa alimentação com frequência. Ótima pergunta, boa observação, viu? Porque realmente é uma coisa que a gente escuta diariamente, né? Ah, você tem que cortar o pão, não pode comer pão. E assim, o pão não é o vilão, né? O problema do pão é a quantidade e o que você vai consumir, né? Então, um pão só, basicamente, ele não vai te dar uma saciedade. Então, geralmente a gente come 1, 2, 3 pães, né, com a manteiga ou margarina, enfim. Né? O importante é o que você colocar dentro desse pão. Né? Sempre coloque alguma fonte de proteína para aumentar o nível nutricional dele. Né? Então, você não tem que parar de comer o pão, só precisa melhorar a qualidade daquele pão. Quando você faz a junção, né, do carboidrato com a proteína, pode ser um ovo, pode ser um frango desfiado, uma carne moída, né? Você vai aumentar o valor nutricional dele, vai aumentar a saciedade durante o dia, né? Então não tem problema, né? Não façam do vilão o pão, o vilão o pão, porque ele não é vilão, né? É só a gente saber o que fazer, o que colocar para aumentar o valor nutricional dele. Então, Gabriel, aquilo que a gente tinha, que era o termo pejorativo, pão com ovo, ele é uma das melhores opções de manhã, porque mistura o carboidrato com a proteína do ovo e vai lhe dar uma alimentação de melhor consistência. Porque, doutora, eu cresci ouvindo dizer que a margarina era melhor que a manteiga e nunca gostei, não gostava mesmo. E depois eu descubro que a manteiga de origem de proteína animal, ela é menos danosa do que a hidrogenada lá que usa na margarina. E o que a senhora está me dizendo agora é que uma pessoa colocar, deixa eu ver se eu entendi, ovos dentro no pão. Não que eu goste, que eu não gosto mesmo, essa carne de hambúrguer, essas coisas, eu não gosto. É mais saudável você colocar um ovo no pão que chamam de ralé, né, Gabriel? No nosso dialeto aqui, é mais saudável do que colocar aquela carne de hambúrguer, porque aquilo é mais nada, menos nada que os restos do resto prensado para botar para o pessoal usar. O mais saudável hoje é uma carne de hambúrguer ali dentro ou o zoiudo, como a gente chama aqui, doutora, no termo pejorativo? Aquele velho pão com ovo, viu? É a melhor opção que a gente tem, mais prática, mais barata, né? E mais saudável também. O ovo, inclusive, ele é um dos alimentos mais ricos em nutrientes que a gente tem. Você encontra praticamente todas as vitaminas em um ovo. Mas claro que a gente precisa ter cuidado de como vai preparar esse ovo, né? Não precisa meter uma colher cheia de margarina, de manteiga, não precisa colocar óleo, né? Só um pouquinho ali, só para dar uma dourada na frigideira mesmo e pronto. Vamos lá, Gabriel. Tem alguma pergunta para a doutora? Só para finalizar a minha parte aqui, eu tinha colocado aqui, Larissa, uma enquete desde o início do nosso programa, perguntando: você se alimenta de forma correta? 29% disseram que sim, de 3 em 3 horas. 43% disseram que não, só quando dá ou sente fome. E 29% disseram que não sabem se estão se alimentando da forma correta. Aí vai a minha pergunta: isso é verdade mesmo? Tem que comer de 3 em 3 horas? Ou depende do biotipo, depende da pessoa, do local onde ela mora, né? Porque tem local que você vai gastar mais caloria, a depender do seu trabalho. Tudo isso influencia? Sim, assim, a questão de você comer de 3 em 3 horas não é que seja obrigatório, né? Mas que a pessoa consiga, pelo menos, manter uma frequência de refeições, né? Geralmente, as nossas principais refeições, basicamente, né? A pessoa faz um café da manhã, um almoço e um jantar. Quando você pula, né? Não tomou café da manhã, não sentiu fome, aí almoça, à tarde faz um lanchinho
e à noite a pessoa tende a sentir uma fome absurda, né? Porque o nosso corpo, em algum momento, ele vai pedir, ele vai cobrar esses nutrientes que não vieram. Então, à noite é o horário que geralmente as pessoas sentem mais fome e acabam descontando muito na comida, né? Comendo qualquer coisa que vê pela frente. Então, por isso, a recomendação de sempre comer de 3 em 4 horas, para manter a saciedade, né, controlada, né? E você não ter o risco de chegar à noite e querer comer até a parede de casa, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda, né, sempre ter um controle, fazer um lanche pela manhã ou pela tarde, né, no horário que depende também da rotina de cada pessoa, do objetivo, né? Quando a pessoa tem um objetivo de emagrecimento e às vezes não sentem tanta fome pela manhã, a gente acaba pulando o lanche, mas à tarde faz um lanche para ter uma saciedade maior à noite. Nós estamos entrevistando a doutora Larissa, nutricionista, dando aí uma aula para você que quer ter uma vida mais saudável, com maior intensidade daquilo que é o aproveitamento das suas alimentações. Doutora, o que não deve, pelo menos na maior parte do tempo das alimentações que a gente faz, o que nós devemos nos abster ou nos distanciar o máximo possível a nível de alimentação hoje, já que quase tudo que a gente tem a disponibilidade ou está com agrotóxico ou está com aquilo que é os hormônios que tanto fazem mal à nossa saúde. O que a gente deve se distanciar mais o máximo que puder a nível de alimentação? O que a senhora sugere e se é que existem esses produtos? Então, existem muitos alimentos, né, contraindicados, né, à nossa rotina alimentar, que são os alimentos ultraprocessados, né, como refrigerantes, salgadinhos, bolos industrializados, aqueles biscoitos, salsichas, nuggets. Eles são conhecidos por serem ricos em açúcar, gordura saturada, sódio, aditivos químicos, além de serem pobres, né, em nutrientes essenciais. O consumo frequente desses alimentos pode acarretar em uma série de riscos à saúde, né? Como a diabetes, como a pressão arterial, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer. Não, então é importante que a gente evite o consumo desses alimentos, né? Algumas bebidas também que são muito ricas em açúcar, né? Eu citei o refrigerante, mas os sucos de caixinhas que a gente vê aí pelo mercado, né? No geral, são alimentos muito ricos em açúcar que acabam, quando vira uma constância, né, você consumir direto, todo dia, traz muitos riscos à saúde, de você ter futuramente uma diabetes, entre essas outras doenças também. Nós estamos conversando com a doutora Larissa, nutricionista, e é bom para você que trabalha no dia a dia, que não tem uma atividade alimentar muito correta, observem porque, eu volto a dizer, viu, aquilo que a gente ganha sem perceber, dá um trabalho enorme para você perder. Alguma pergunta para a doutora Larissa aí, Gabriel? Não, o Anselmo do Vale está aqui desejando bom dia e o Mauro Chaves, deve ser parente dela, imagino. Essa Nutri é maravilhosa. São as mensagens no chat aqui. Aliás, agradecer, doutora, imensamente pela participação da senhora, principalmente. E senhora, por favor, não se ofenda não, que mulher, quando a gente chama de senhora, eu que vim do turismo, tinha uma coisa que era extremamente, Gabriel, doído para as pessoas quando a gente chamava de senhora. E era uma orientação que a gente tinha até por questão de respeito, principalmente estando em estado de gestação, é uma senhora. É uma senhora porque já está com a vida afetiva já praticamente resolvida. A gente agradece imensamente a sua participação e sempre que a gente pode colocar aqui para os nossos trabalhadores, principalmente nós que somos carentes de uma vida saudável, de maior intensidade, que hoje com as estações e algumas coisas que foram feitas, a gente tem uma condição de trajeto menor. Eu já rodei em linha que eu saía com a primeira viagem e voltava para pegar a boa. 4 horas sentado. Era o meu caso também. 4 horas sentado. E às vezes que a gente tinha que comer voltando sentado. Hoje não, hoje a gente tem uma qualidade de vida com menos ruim. Não é que seja boa. Que a gente tem Praça da Sé aí
Vilas do Atlântico. Vilas Campo Grande e Lauro Lapa. Misericórdia, é muito longa. A gente agradece, doutor, imensamente a sua disponibilidade, pelo horário. A gente fica agradecido imensamente a sua participação, que foi muito lógico e esclarecedor para as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero que realmente, né, eu possa ter dado uma luz aí para o pessoal sobre alimentação, né? Sobre uma rotina saudável. E fica aqui o meu conselho, né? Para que eu sei que é muito difícil, sei que é puxado nessa rotina dos rodoviários, mas que tentem, né, se organizar, se planejar para tentar manter o máximo da sua rotina alimentar saudável, né? Então, agradeço bastante a você, Gabriel, muito obrigada pelo convite. Precisando, estou aqui também. Um bom dia para vocês.